Falar em mim, Espírito Santo, vinde orar em mim, vinde curar, vinde libertar os nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Qual é o lugar? Coração. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. O evangelho de hoje faz menção ao batismo de Jesus. É tão interessante a gente pensar que a nossa vida cristã é um desdobramento que nunca termina do batismo que um dia nós recebemos também. Ser batizado é você ser incorporado à vida de Jesus. Quando nós somos batizados, nós recebemos 3 dimensões. A dimensão régia, repitam comigo, a dimensão régia, que quer dizer o quê? Sou rei. Não sou parente do Dom João, mas sou rei também. Sou rei, sou profeta, a dimensão profética. E qual é a terceira? Sou sacerdote. Ah, padre, mas o sacerdote é o senhor. Sim, mas eu assumi o sacramento da ordem. Mas antes de assumir o sacramento da ordem, eu já gozava da dimensão sacerdotal do meu batismo. Olha que beleza o que é a teologia. Todas as grandezas do Cristo estão oferecidas a nós. Jesus, rei, sacerdote e profeta. Então, fazer o batismo, fazer viver a dinâmica do batismo em mim, é aguçar o tempo todo essas 3 dimensões. Primeiro, não deixando cair no esquecimento. Eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou profeta. E nós exercemos as 3 dimensões do batismo de forma muito prática em nós. A dimensão régia. Eu me recordo da dignidade que há em mim. E só por isso já tenho motivos de sobra para me respeitar através do amor próprio. Lembra que nós falávamos hoje de manhã que o amor próprio é absolutamente necessário no processo do autoconhecimento? Eu só consigo alcançar essa liberdade interior à medida em que eu reforço o meu amor próprio, que é o respeito por mim, o respeito à minha dignidade. Essa dignidade o pecado não pode retirar, ele pode ofuscar. Há uma história que eu acho muito interessante, talvez você já tenha me escutado contar, que eu não sei quantas vezes você já me ouviu. Mas antes de ser padre, eu fazia um trabalho no presídio de segurança máxima em Taubaté, onde moro, onde ficavam os presos mais perigosos do Brasil, chama-se Casa de Custódia. E nós ficávamos ali antes de entrar para fazer as visitas, muitas pessoas ali esperando junto com a gente, nós que éramos da pastoral carcerária, junto com os familiares daqueles que eram os prisioneiros. E aí,
Eu me sentei ao lado de uma senhora e comecei a conversar com ela. Ela com uma sacolinha cheia de coisas que ela ia levar a quem ela visitaria. E lá pelas tantas eu perguntei para ela: quem a senhora vai visitar ali dentro? Ela me disse assim: vou ver o meu menino que está aí. Achei bonita a expressão, vou visitar o meu menino. Porque lá não tinha nenhum menino. Aliás, aquela gente que mora lá não é brincadeira. E aí, entramos, fui fazer as visitas que eu tinha de fazer. E lá pelas tantas, quando já estávamos ali naquele pátio, onde os familiares tinham a oportunidade de ficar com os seus presos, eu observei aquela senhora com o menino dela, sentado do lado. Eu observei que ela fazia assim uns gestos para ele, de quem estava dando conselhos, mas não era um conselho muito bom de ouvir, não. Eu percebi que eram palavras duras, e ele assim, só concordando com ela. Aí de vez em quando ela segurava nas mãos dele, beijava, abaixava o rosto dele, beijava ele, passava a mão naquela careca dele. Um rapaz grande, forte, não era um menininho. E aí, porque tinha escutado aquela expressão, vim aqui ver o meu menino. E vendo a cena que me comoveu, depois por curiosidade eu chamei o carcereiro responsável, que era meu amigo também, já tinha ficado amigo dele, e eu perguntei, só de curiosidade, quem é o rapaz, filho daquela senhora? Aí ele me falou o nome dele, falei, e por que ele está aqui? 23 assassinatos, e não sei quantos roubos e tantas coisas. Aí eu fiquei tentando associar a informação do carcereiro com a informação da mãe do rapaz. Para nós, aquele homem era um bandido perigoso. Para aquela mulher, continuava sendo o seu menino. Naquele dia eu entendi um pouquinho o que significa ter dignidade. O que significa ter a coroa da dignidade, ter a dimensão régia do Cristo em mim. Não importa qual crime eu tenha cometido. Os crimes que eu cometo, os pecados que eu pratico, nunca retiram a coroa da dignidade. Eu não deixo de ser precioso aos olhos de Deus por causa dos crimes que cometi. O que acontece é que eu perco a credibilidade diante de mim mesmo. E ao perder a credibilidade diante de mim, eu fragilizo a minha relação com o Senhor, porque eu passo a pensar que Ele me enxerga da mesma maneira como eu me enxergo. E aí há um prejuízo terrível. Quando eu começo a pensar que Deus me vê da mesma forma mesquinha como eu me vejo, aí a minha vida espiritual paralisa. Tudo bem, nós não cometemos os mesmos crimes do rapaz, mas nós também temos o péssimo hábito de olhar para nós de uma forma muito cruel, a observar sempre os nossos crimes, e observando demais os crimes que cometemos, ficamos paralisados, porque essa observância, ela não nos ajuda a vencer, pelo contrário, ela nos joga sempre para baixo. E aí a gente acha que nós perdemos a dignidade cristã. O relativismo religioso, ele se dá muito em consciências assim, que acham que Deus nos enxerga da mesma forma mesquinha como nós nos enxergamos. Naquele dia eu entendi que não há nada nessa vida que possa retirar a dimensão régia que o meu batismo me concede. Eu participo da realeza de Cristo, independente de qual seja o crime que eu venha cometer. A dimensão profética. Eu tenho a possibilidade, a oportunidade de abrir as portas que me separam de tudo aquilo que Deus preparou para mim.
A palavra, ela ordena a mudança. Isso é maravilhoso. Quando Jesus fala lá no final do Evangelho, prestem atenção em tudo que eu fiz, e vocês poderão fazer coisas ainda maiores. Não foi isso que ele disse? Sim, vamos começar pela palavra. Eu não sei ressuscitar um morto. Alguém aqui já ressuscitou um morto? Eu não curei um doente. Mas vamos fazer então uso daquilo que nós podemos, que é o uso da palavra. A nossa palavra precisa ser profética. Eu preciso abrir as portas das cadeias. Eu preciso abrir, derrubar os muros que estão estabelecidos dentro de nós. A minha palavra precisa ser profética para mim. Eu preciso ter uma palavra profética diariamente para mim. E quando eu me acostumo a ter uma palavra profética para mim, e essa palavra profética não é muito bonita não, viu? Às vezes você fica imaginando, tem que fazer aquela voz grave. Não. Às vezes a palavra profética é olhar no espelho e falar, cria vergonha nessa cara e vamos dar um jeito na vida. Chega de moleza. É? Uma palavra de ordem. Para de ser vítima. Não é para o outro não, viu? Eu estou falando para olhar no espelho. Vai emagrecer. Vai cortar esse cabelo. Olha a cara de bruxa que você está. Hoje eu fiquei tão feliz que uma senhora disse para mim assim, Padre Fábio, eu estava deprimida, deitada no sofá, quando de repente o senhor no programa Direção Espiritual falou para mim, levante desse sofá. Vou pintar esse cabelo. Olha só, eu lá no Brasil fazendo um programa, falando um desaforo desse, e uma senhora portuguesa acreditando que aquela palavra era para ela. E hoje qual foi o gesto de carinho? Porque tinha uma peregrina minha que ouviu a história, porque perguntou para ela, por que a senhora está aqui? O Padre Fábio entrou na minha vida assim. Eu estava deprimida, deitada no sofá da minha casa, quando de repente assistindo o programa de Direção Espiritual, ele me deu uma palavra de ordem. Essa senhora levantou, foi ao salão, cortou o cabelo e mudou de vida. Olha ali que coisa querida, ó. É a Dona Maria, não é isso? É Dona Maria o nome da senhora, não é? Maria de Nazaré, eu lembrava que era Maria. Aqui em Portugal, se você falar que é Maria ou Manuel, você já acertou. Metade da história você já acertou. Agora veja bem, gente. Dona Maria de Nazaré. Há quantos anos foi isso, Dona Maria? Como? Há 2 anos? Há 6 anos. Ixi, já cortou muito cabelo depois disso. Já cortou muito cabelo depois disso. Agora eu pergunto para você, se a Dona Maria de Nazaré tivesse escutado o meu conselho, mas não tivesse ordenado a ela mesma, se ela não tivesse se dado uma palavra profética a partir do que ela escutou de mim, teria acontecido alguma coisa? Não. O Espírito Santo teve um grande espaço na vida dela, através da palavra profética que ela ouviu e que ela pôs em prática. Lembra que nós falávamos que quando nós abrimos a porta para o Espírito Santo, as coisas acontecem em nós? Gente, vou dizer, primeiro ano de ordenação, primeiro mês que eu estava ordenado, um padre fresco, meu primeiro mês de ordenação, eu passei na minha paróquia em Formiga, lá em Minas Gerais. E aí, passava os dias inteiros atendendo, porque eu gostava muito de fazer os atendimentos. Hoje eu quase não tenho tempo mais, mas às vezes eu começava a fazer atendimento às 8 da manhã e até às 8 da noite.
fazia um intervalo de almoço. Naquela época eu era barrigudo, não tinha nenhuma preocupação com a saúde. Não era nenhum problema ficar sentado o dia inteiro. Hoje eu iria me cobrar um pouquinho mais. Estava lá eu, de repente chega uma senhora que começou a reclamar. Meu marido me abandonou. Ninguém gosta de mim. Os meus vizinhos me detestam. E ela foi falando de um jeito que eu comecei a ficar com implicância dela também. Sabe quando você vai pegando ranho da pessoa? Com 10 minutos de desabafo, daqui a manhã já está querendo dar uns tapas nela e mandar ela embora também. Aí ela foi falando, e eu fui ficando apático, porque ela era muito aborrecida e ela foi contando tudo. Ninguém gosta. Eu falei, nossa senhora, não vejo a hora dessa mulher ir embora daqui. E aí, gente, eu já comecei a ficar distraído. Parei de prestar atenção, o tanto que ela reclamava. Aí lá pelas tantas eu acordo, só que ela falando assim, me dá uma palavra. Você não faz ideia do que a gente passa às vezes. Fiz, sagrada família, o que eu vou falar para essa mulher agora? Aí eu dei uma fingida na hora. Pus a mão assim, sabe? Como quem vai refletir. E na hora que eu dei uma colocada na mão assim, meus olhos caíram imediatamente nos pés dela. E ela estava com um chinelinho de dedo desse de borracha, havaiana, sabe aquele chinelo brasileiro? Mas, gente, as unhas estavam numa sujeira. Aquelas unhas pretas sem cortar, o chinelinho bem encardido. Aí na hora, eu falei para ela assim, mas eu dou toda a razão ao marido da senhora de não gostar da senhora. Eu dou toda a razão aos filhos da senhora de não quererem conversa com a senhora. E ela foi me olhando assustada. Inclusive os vizinhos. Que uma pessoa que tem um pé nessa sujeira não pode esperar amor de ninguém. Aí ela só gritou, que é isso? Aí aquele silêncio. Eu não falei mais nada, ela não falou nada. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz agora? E eu continuei com essa mãozinha assim, de quem estava em pleno estado de reflexão. Aí eu baixei os olhos e fiquei. De vez em quando eu olhava as unhas pretas dela. Aí, essa senhora, ela começou a jogar os pezinhos para trás, porque ela viu que eu estava olhando. Ela começou a jogar os pezinhos para trás, escondendo. Só que aí, ela começou uma crise de riso. Mas essa senhora riu tanto. Ela riu. Aí lá pelas tantas ela se sacudiu e falou, eu não estou acreditando que eu vim aqui, eu vi isso. Aí nessa hora que ela começou a rir, eu ri também. Eu comecei a rir, segurei nas mãos dela e falei assim, mas a senhora não acha que a gente está com a razão? Ela virou assim, padre, o senhor sabe quando é que eu comecei a viver, a enfiar a cara nessa depressão que eu estou? Eu falei, não. Falei, padre, a minha maior vaidade sempre foi cuidar dos meus pés. Olha só como Deus, gente, age na vida da gente e nos fala de maneira profética através de um desaforo. E de bobagem. Porque quando é que eu imaginava que essa mulher precisava ouvir isso? Se eu tivesse trava na língua, eu não teria falado.
Se a minha mãe tivesse me educado um pouco melhor, eu teria ficado calado. E aí, ela virou e falou assim: as primeiras coisas que eu observei, padre, que eu fui abandonando tudo, o senhor pode observar, eu era uma mulher vaidosa, eu não era desleixada assim. A primeira coisa que eu abandonei foi o cuidado com os meus pés, que eu tinha semanalmente, padre. Para mim era um ritual de alegria e fazer a minha podologia. Eu falei, pois é. Pode ser que Deus tenha lhe trazido aqui para lhe recordar que você precisa cuidar dos seus pés. Às vezes, minha gente, isso pode parecer bobo, mas é um descuido que vai abrindo portas para outros descuidos. Eu deixo de me amar, eu deixo de me cuidar, e naturalmente eu vou me transformando numa pessoa difícil para os outros. Por quê? Que diferença faz você deixar de cuidar dos pés? Pode ser que não tenha nenhuma consonância agora, mas pode ser que depois isso venha repercutir profundamente na sua vida, por causa de um descuido que você permitiu com você. Aquela mulher, ela precisava restituir a dignidade perdida. Sim, quando eu mantenho os meus pés saudáveis, eu estou declarando que tenho amor a mim. Vai todo mundo sair amanhã cuidando dos calos. Aquelas unhas encravadas. Tá ótima. E o mais bonito, sabe o que foi? Encontrá-la alguns anos depois. Bonita, penteada e os pés impecáveis. E ela sempre acabou se transformando numa pessoa amiga, assim, amiga conhecida, né? Sempre que ela me vê, olha aí o padre que me salvou pelos pés. Mas o diabo estava ganhando pelos pés também. Estava esquecida da dignidade. Aí uma palavra profética que foi capaz de provocar naquela mulher uma reação. A partir daquele momento, ela fechou as portas pelas quais o diabo passava na vida dela, gerando autodesprezo, gerando falta de amor e tornando-se uma pessoa difícil para os outros. Dimensão régia, precisamos nos recordar que temos valor. Dimensão profética, precisamos dizer isso diariamente, através de ordens que nos retirem do sofá, como um dia a Dona Maria de Nazaré foi retirada. Como um dia eu, no exercício de dizer a uma senhora que ela precisava cuidar daqueles pés, para que alguém pudesse ter respeito por ela. Olha, se eu não me respeito, eu não posso esperar o respeito do outro. E a dimensão sacerdotal, que é tornar santa todas as realidades da nossa vida. O que é isso? Recolher tudo o que faz parte de nós e colocar sobre o altar do Senhor para que essa transformação ocorra, para que a gente seja modificado diariamente. Hoje, esse evangelho nos sugere lembrar a força do nosso batismo. Somos reis, somos profetas, somos sacerdotes. Se nós exercermos essas três dimensões na nossa vida, essa tal liberdade interior que hoje nós falamos tanto, ela vai ser um processo natural em nós. Vamos viver a dinâmica dela diariamente. Porque quem leva a sério a sua vida espiritual não se permite mais ficar trancafiado em relacionamentos doentios, em situações doentias, em pensamentos e sentimentos que não nos edificam. Eu desejo do fundo do meu coração que este domingo seja para nós um dia a nos recordar tudo o que de bom precisamos fazer por nós e pelos que estão do nosso lado. Porque você também pode ser profeta na vida do outro.
Você também pode ajudar a acordar os que estão adormecidos. Você também pode dar um grito de ordem para que a vida do outro, que você tanto ama, entre dentro de um contexto de mudança. Eu vi que muita gente está levando o livro de presente, o livro do sequestro. Faça isso mesmo. Ofereça a alguém por onde Deus possa chegar assim, através de uma leitura. Vamos começar a presentear as pessoas com coisas que edifiquem. Às vezes nós precisamos dar um presente de aniversário. Vamos optar por dar algo que possa elevar o coração daquela pessoa. Vamos ser um amigo que leva Deus ao coração do outro. Isso é tão rico. Pode dizer que ele vai, e aquela ali só me dá presente da canção nova. Não importa. Eu tenho cada vez mais. Outro dia eu ouvi essa frase e guardei ela para mim. Qual é o melhor amigo que nós podemos ter na vida? Mas aqui na terra, o melhor amigo é aquele que me faz ser amigo de Jesus. São esses que a gente olha. São esses que verdadeiramente querem o nosso bem, que estão comprometidos com o nosso crescimento. Isso é bom demais, minha gente. Eu sei que para um congresso como esse a gente vem em bando, não é? A gente já sai, aquela pessoa está na mesma busca que eu, vou lá convidar. Faça isso. Para o próximo ano, quando nós estivermos reunidos aqui novamente, a gente poder trazer muita gente que está necessitada também de viver essa renovação, de viver esse novo tempo na sua vida, de sair da mesmice, de sair do sofá e de cortar as unhas dos pés.